vamos continuar a ministração daquilo que o Senhor já começou a falar com a gente. Texto bíblico, Mateus, capítulo de número 15, verso de número 21 em diante. Essa tem sido a minha oração há algum tempo. Senhor, seja o alimento que me alimenta, seja o ar que eu respiro, seja a vida em mim, seja a fonte dos meus pensamentos, seja a fonte dos meus desejos, seja o sentido da minha vida. Enquanto o Senhor não for o centro da nossa vida, não haverá paixão. Se não há paixão, não há mudança. Se não há mudança, nós vamos ver nessa história, não há evangelho. Evangelho é mudança. Evangelho é transformação. Evangelho é libertação. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu àquela mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela foi curada. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma cananeia. Essa mulher é alguém de fora. Essa mulher não faz parte dos filhos de Israel. Essa mulher não faz parte dos filhos de Deus. Essa mulher não é evangélica. Essa mulher não frequenta igreja aos domingos. Essa mulher não dizima na casa do Senhor. Essa mulher não faz parte de ministérios. Essa mulher é alguém de fora. Essa mulher é alguém que não pertence ao rol de pessoas selecionadas pelas quais Jesus veio.
porque o texto diz isso, porque Jesus disse isso. Essa mulher é alguém que está fora, mas ela ensina-nos coisas preciosas, valiosas, para nós que estamos dentro. Essa mulher, se nós olharmos para ela, ela pode redirecionar o rumo da minha e da sua vida hoje. Se nós aprendermos com essa mulher hoje, talvez a sua vida, o fio da meada, o trecho da sua história, ele pode ser redirecionado para um novo e vivo caminho. Eu quero aprender com essa mulher hoje. Eu quero entender o que essa mulher fez, de onde ela veio, como ela conseguiu tocar o coração do mestre. Porque aparentemente, quando nós olhamos o texto, Jesus não estava para muita conversa. Jesus de imediato vai a colocando naquele lugar distante, mas ela consegue cativar o coração de Jesus de uma maneira tão significativa que a narrativa ela muda. A narrativa ela tem um plot twist, a narrativa ela tem uma mudança significativa de eixo. Quando nós olhamos para esse texto, quem é essa mulher? Ela é alguém de fora, e o que ela faz que toca o coração do mestre? O que ela faz que toca o coração do mestre? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei quais foram os desejos e os planejamentos que você fez para esse ano, se é que você fez. Eu não sei se você pegou um caderninho, se você fez um bloco de notas no celular. Eu não sei quais são as suas expectativas para esse ano, mas meu irmão, acima de qualquer coisa material que você possa ter pensado nesse momento, acima de qualquer bem monetário que você possa ter pensado nesse momento, a presença do Senhor, ela vale mais. Ela vale mais. Vale mais. Eu tenho tido um tipo de oração que é assim, ó: Senhor, se eu tiver que optar entre a minha felicidade e a tua presença, eu fico com a tua presença. Se eu tiver que escolher, se eu não tiver que escolher, amém, meu irmão. Então eu quero ser feliz, viver a vida boa, né? E a presença de Deus. Mas se eu tiver que escolher entre a minha felicidade e a presença do Senhor, eu quero a presença do Senhor. Porque eu quero encontrar a minha felicidade nele. Eu quero encontrar deleite e prazer nele. Eu quero que ele seja o centro de tudo, meu irmão. Primeira coisa que eu aprendo com essa mulher cananeia: ela se aproximou verdadeiramente de Jesus. Ela se aproximou verdadeiramente de Jesus. Meus irmãos, nós nos aproximamos de tantas pessoas e tantos lugares e tantas coisas. Nós somos prontos para falar para os nossos cônjuges. Nós somos prontos para falar para os nossos amigos.
nós estamos prontos para falar com uma infinidade de pessoas que nos rodeiam, estamos prontos a nos aproximar, mas na hora de se aproximar de Jesus, que luta! É fácil nos aproximar de tantos e tantos lugares, mas se aproximar de Jesus, porque se eu me aproximar, mudanças vão começar a acontecer, e eu tenho medo de mudança, e eu tenho vergonha muitas vezes das mudanças. Se aproximar do Mestre. Essa mulher, ela se aproximou de Jesus. Olha como que a Bíblia é maravilhosa. Toda vez que alguém se aproximou de Jesus com o coração aberto, algo mudou na vida das pessoas. A mulher que só tocou a orla de suas vestes fora curada. O Zaqueu, que estava escondido, mas estava querendo ver o Mestre, foi salvo e transformado. O leproso, que quebrou o protocolo, ele foi limpo. Todas as vezes que alguém se aproximou de Jesus, essa pessoa foi transformada. Foi transformada, foi mudada. Se você está aqui no nosso meio, meu irmão, acho que há um ano e pouco atrás, teve uns 3 ou 4 domingos que foram falados, né? Foi falado sobre isso. Toda ceia você pede perdão pelo mesmo pecado. Toda ceia você pede perdão pela mesma transgressão. Toda ceia você está sempre labutando com os mesmos problemas. Meu Deus, está faltando nos aproximarmos de Jesus para termos as nossas vidas transformadas. Aqui é um lugar de transformação. Daniel, eu quero que a minha vida continue como ela está. Existem outros lugares para isso, mas igreja é lugar de mudança de vida. Ela se aproximou verdadeiramente de Jesus. Mas há uma segunda coisa. Obrigado. Mas há uma segunda coisa que eu acho interessante na vida dessa mulher. Nós precisamos resgatar como igreja. Ela intercede. A oração dela não é só por ela. A oração dela é pela filha que ela toma como se fosse dela. Está entendendo isso? Nós perdemos o hábito da intercessão, mas nós perdemos o hábito como igreja de nos ajoelharmos à noite e orar enquanto os irmãos estão dormindo, clamar enquanto os irmãos estão descansando. Eu me lembro, por volta ali do ano de 2009, 2010, 2011, mais ou menos, nós tínhamos um grupo de amigos, éramos os 3 melhores amigos, e eu fazia parte da igreja do Nazareno, tinha as chaves da igreja, e olha, eu não me lembro quantas vezes nós 3 ligávamos um para o outro, para irmos orar de madrugada na igreja. Eu perco as contas, de quantas vezes nós em casa, um ligava para o outro e falava: fulano, igual nós fazemos com o futebol, nós fazíamos com oração. Fulano, o que você vai fazer hoje? Vou fazer nada. Vamos lá, vamos orar lá na igreja, sexta-feira. Saíamos tarde e íamos comer um lanche no chalé. Mas nós íamos orar, interceder pelos irmãos, pelas nossas vidas. Nós orávamos um pelo outro, colocava a mão: Senhor, em nome de Jesus,
fulano aqui quer uma namorada, abençoa a vida dele. Fulano, ora por mim, eu quero namorar, ora por mim, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Fulano está precisando de um emprego, perdeu o emprego, vamos orar. Intercessão, ela chega diante do mestre e ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Olha que bonito. Intercessão é colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. A mulher cananeia, ela não diz: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Não, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está sofrendo. A dor dela é também a minha dor. Olha o que eu escrevi aqui: interceder é sofrer dores de parto por uma vida que você não gerou. Você está disposto a orar pelos seus irmãos? Eu vou fazer uma pergunta aqui, você responde aí na sua consciência. Na sua consciência. Quantas vezes você parou durante o ano de 2025 e orou por alguém daqui da igreja? Quantas vezes você intercedeu por alguém daqui da igreja? Um nome. Quantas vezes ela se aproxima de Jesus, ela intercede a Jesus? Nós precisamos de cultivar isso. Precisamos de cultivar isso. Eu marquei aqui que é interessante porque na igreja nunca faltou cantores, pregadores, líderes, mas sempre foram raros os intercessores. Porque a intercessão não é um ministério de aplausos. A intercessão não aparece no palco, não aparece nos holofotes. A intercessão não chama atenção, a intercessão não lidera. A intercessão é um trabalho silencioso, é um trabalho de joelho. A intercessão acontece no escuro, onde ninguém vê, mas Deus vê. Deus vê. Que esse ano você busque interceder mais pelas pessoas. Cresça em nosso meio esse ministério, para ver o milagre acontecer. 3. Essa mulher me ensina uma coisa muito importante: aprender a conviver com o silêncio de Deus. Essa mulher me ensina a aprender a conviver com os silêncios de Deus, mas não confundir que silêncio não é negativo. Silêncio não é uma resposta de não. Silêncio é silêncio, não é não. O silêncio não é o não. Às vezes nós confundimos silêncio com não. Às vezes você está aí numa oração, está buscando, tem um planejamento, tem uma ideia, tem um desejo, tem um sonho, e Deus está em silêncio. Mas isso não significa que você recebeu um não de Deus. Deus só está em silêncio. Essa mulher, ela chega diante do Senhor e o texto diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra, ficou em silêncio. O silêncio de Deus, ele nos ensina. Grave isso que eu vou dizer para vocês. O silêncio de Deus, esse espaço-tempo entre a sua oração, o seu clamor, o silêncio, e para frente, lá em último, o milagre, esse espaço-tempo aqui te ensina, ele molda o seu caráter,
Não só isso, Ele faz florescer de dentro de você a verdadeira intenção do seu coração. No silêncio de Deus, qual é o sentido e o significado do seu coração, do seu desejo? Aparece aí. Essa mulher, ela cresce no silêncio. Sabe como nós vemos isso? Porque ela chega com uma necessidade que a priori é negada. Mas o que acontece depois? Ela para? Ela desiste? Ela continua. Em outras palavras, se o Senhor disser não, mudou a minha perspectiva. Eu não estou mais aqui pela minha necessidade, eu estou aqui por causa do Senhor. Se o Senhor ficar em silêncio, mudou a minha perspectiva, porque eu vim mesmo por causa da minha filha, mas eu vou continuar aqui na tua presença, o Senhor dizendo sim ou não. Eu vou continuar aqui, porque no silêncio nós aprendemos a não ser mais pessoas que vêm usufruir das mãos de Deus, mas nós começamos a aprender a ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Deus se silencia. Como você está lidando com os silêncios de Deus na sua vida? O silêncio serviu para revelar algo profundo na vida dessa mulher, a verdadeira motivação daquela mulher. Será que ela buscava apenas um milagre? Ou será que ela buscava aquele que faz o milagre? O silêncio de Jesus testou a sua fé e ela perseverou, ela não desistiu, mesmo quando ele parecia estar distante. Ela se aproximou mais ainda e foi no espaço desse silêncio que sua fé gritou mais alto que as suas próprias dúvidas. Aprenda a conviver com o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus é o caminho profundo da fé. Essa mulher se aproxima de Jesus, essa mulher intercede pelo outro, essa mulher nos ensina a conviver com os silêncios de Deus na nossa vida. Essa mulher, ela nos ensina a lidar com os obstáculos. É interessante que não existe promessa realizada sem resistência. Meu irmão, não existe milagre sem a luta, assim como não existe parto sem contração. Não existe terra prometida a ser alcançada sem o deserto para ser atravessado. Não existe a vitória do pódio sem a dedicação e a disciplina do treinamento do dia a dia. Não, a mulher sírio-fenícia, ela enfrentou obstáculos que poderia ter feito ela desistir, mas não. E o interessante é o seguinte, que o principal obstáculo que ela enfrentou foram os discípulos de Jesus. O principal obstáculo para essa mulher alcançar o milagre foram os discípulos de Jesus. Então essa mulher, ela continua, porque eles dizem, despacha ela, manda ela embora, que ela está gritando aqui, vai chamar a atenção. Lá em Marcos, no capítulo 7, se não me falha a memória agora, conta essa história também. E o mais interessante lá em Marcos 7, é que Jesus diz que ele não queria que ninguém ficasse sabendo que ele estava indo para Galileia, para Cananéia, perdão. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 9, Jesus tem confronto com os religiosos. Os discípulos, patriotas, né? Pessoas ali do convívio de Jesus. Capítulo 9 ele tem confronto. Capítulo 10 ele tem confronto. Capítulo 12 ele tem confronto com essas pessoas. Capítulo 13 ele tem confronto com essas pessoas. E na passagem anterior, ao capítulo 15 aqui, ele vai ter confronto de novo, porque eles estão reclamando que eles estão comendo com a mão suja, e Jesus está falando, olha, o que
O que realmente suja não é o que entra, é o que sai. Confronto. E um ambiente de confronto, um ambiente de tensão, ambiente de discussão, ambiente de rivalidade, ambiente de competição, desgasta. Jesus falou: ó, tchau, estou indo para Cananéia, estou indo para um lugar me retirar. É o que diz o texto, lá em Marcos capítulo 7, ele saiu e não queria que ninguém ficasse sabendo. Mas Jesus, onde ele chega, a coisa acontece, o mundo transforma, e aí as pessoas vêm até ele. Mas ela enfrenta essa dificuldade com os discípulos de Jesus, que manda ela embora. E às vezes, as maiores resistências que nós enfrentaremos é de quem nós menos esperamos. Muitas vezes enfrentaremos resistência, às vezes de quem está perto, de quem deveria ajudar, de quem deveria estar no mesmo nome da fé. Mas ela não recuou. Ela não recuou. É interessante isso, né? O Nietzsche tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: se encontrar o sentido da sua vida, não recue ante nenhum pretexto. Não recue ante nenhum pretexto. Não crie pretexto. Não deixe as pessoas gerarem pretexto. Não deixe as pessoas gerarem objeções. Não deixe com que a luta da vida faça com que você recue. Siga. Se estás convicto, se é bênção para a sua vida, siga. Mas siga de verdade. Siga com fé, com empenho. Aprenda com ela. Obstáculos existem não para você desistir, mas para você descobrir que com fé você pode atravessar e derrubar cada um deles. Sim, clame ao Senhor. Ela clamou. Ela clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. O clamor aqui, meu querido, não é a altura do grito. O clamor aqui é o coração rasgado. O clamor aqui é a vida devotada. O clamor aqui é o anseio, é o desejo, é a busca, dizendo: Senhor, só em Ti eu encontro razão para a minha vida. Não tem mais o que eu fazer. Não tem mais. Nada me satisfaz. Tem algo que me satisfaz: a Tua presença. A Tua presença, ela vale mais. Ela vale mais. Ela invocou o Senhor, ela rasgou as suas vestes, ela impressionou Deus com o seu coração quebrado. O texto diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O clamor que nós fazemos não é sobre volume, o clamor é sobre vulnerabilidade. Eu estou vulnerável, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor mesmo, eu vou para o inferno. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, eu faço as escolhas todas erradas. Se não for o Senhor, eu não consigo. É o Senhor, é o Senhor. Eu estou vulnerável. A mulher clamou, Jesus não só ouviu, Ele elogiou a fé dela. Se você está no deserto, clame. Se o silêncio de Deus está pesando sobre a sua vida, clame. Se os obstáculos parecem intransponíveis, clame. Porque o clamor não é e não deve ser o último recurso. O clamor é o nosso primeiro recurso. E eu quero encerrar esse sermão relatando duas coisas aqui. Uma
delas que é interessante como essa mulher, ela chega com a necessidade física da filha dela, e como mesmo diante da resposta negativa de Jesus, ela permanece ali. E aí Jesus faz um milagre na vida dela. E aí Jesus faz um milagre na vida dela. Quando a prioridade da sua vida for o Senhor, você será transformado. E aí sim, talvez você vai conseguir ter consciência do que essa canção diz. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas? E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Eu quero. Onde você quer permanecer, meu querido? Eu disse para Deus: Deus, se for para eu viver a vida sem o Senhor, então pare agora, porque agora eu sei que eu estou com o Senhor. Se for para eu viver até 80 anos, 70 anos, e lá na frente eu me desviar, Senhor, que fique por aqui, porque a vida, meu irmão, é passageira, mas o Senhor é eterno. Você pode ter tudo, mas se o Senhor não for o centro da sua vida, se o seu coração não arder por Ele, se o seu coração não se transformar no caminho, porque o coração dessa mulher foi transformado no caminho, ela é de fora, ela vem atrás de um milagre, mas ela encontra um encontro com o Salvador da sua vida. Ela vem para fazer uma visita, para buscar alguma coisa, porque alguém convidou, mas ela encontra o sentido da sua vida aos pés de Jesus, prostrada a Ele. Que você encontre esse lugar nessa noite, dizendo: Senhor, aos teus pés é onde eu quero estar. Aleluia! Coloque-se em pé. Grupo de louvor, pode vir aqui à frente. Esse texto é maravilhoso, meu irmão. É alguém de fora. É alguém de fora. É alguém que não tem o nosso costume, não tem a nossa cultura, não tem a nossa religião. É alguém de fora. Ela chega diante de Jesus. E ela chega de maneira honesta. Ela não chega por causa da rotina. Ela chega porque ela quer chegar. Ela chega porque ela quer se aproximar. Ela chega porque ela precisa
de encontrar esse Jesus que faz milagre, mas ela encontra o Jesus que transforma a vida dela. Hoje, o Senhor quer encontrar você. Hoje o Senhor quer encontrar a sua vida. Hoje o Senhor quer encontrar-nos. Vamos cantar essa canção uma última vez?